Olá, sinal de alerta, sinal vermelho, para as mulheres no século XXI. Uma doença silenciosa, que sempre pegou, na sua grande maioria, os homens, já numa idade mais avançada de sobrepeso. Agora, diabetes cresce assustadoramente entre as mulheres, jovens, inclusive. Você sabia que o estresse pode desenvolver a diabetes? Tudo isso e muito mais na entrevista que vem aí com a endocrinologista da Sociedade Brasileira de Diabetes. Confira. Nós recebemos aqui na Rádio Sonho a médica endocrinologista Diana Santini, que também pertence à Sociedade Brasileira de Diabetes. Prazer em tê-la aqui na Rádio Sonho, doutora Diana. Tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para falar um pouquinho sobre diabetes para todos vocês. Muito bem. E uma recente pesquisa mostra que a diabetes tipo 2 está avançando entre as mulheres. O que é que acontece com essa diabetes pegando as mulheres, doutora Diana? Realmente o diabetes vem aumentando em todo o planeta. As mulheres é um grupo de risco à parte por duas situações. Existe um aumento na incidência de diabetes nas mulheres gestantes, que é o diabetes gestacional, e o diabetes tem um aumento muito expressivo e exponencial após a menopausa, que costuma acontecer após os 50 anos. Então, nesse momento, a mulher passa a ser um grupo de risco até superior em relação aos homens, por conta das alterações hormonais e metabólicas decorrentes da menopausa, que é caracterizada por uma falha do funcionamento dos ovários, com a queda abrupta dos níveis de estrogênio, e isso impacta diretamente no seu metabolismo. Elas ganham peso, massa adiposa, perdem massa óssea, perdem massa muscular, e esse ganho no peso, na obesidade, é um dos fatores de riscos mais importantes para o desenvolvimento do diabetes. E então você vê as estatísticas apontando para esse crescimento após essa idade nas mulheres. Agora, doutora Diana, a pesquisa mostra também que, além desses problemas, por exemplo, a gestacional, que é um processo mais ou menos natural, né? Que é o ganho de peso na terceira idade, tudo que a senhora falou, o aumento da diabetes numa camada, numa faixa etária jovem ainda, né? Por que está acontecendo isso? Na verdade, a idade de maior risco para o desenvolvimento do diabetes, ela começa a crescer de forma importante acima dos 45 anos, tá? Para toda a população, a gente percebe esse aumento após os 45 anos para toda a população, e aí após os 50, que é o período da menopausa, a gente vê esse crescimento mais expressivo. O que acontece é que as pessoas assim, nessa faixa etária, elas são pessoas que estão na vida ativa, estão trabalhando, mas estão sobre uma carga de estresse muito alta, geralmente não tem tempo para fazer exercício, comem mal e ganham peso rapidamente. E o pâncreas, ele vai falhando com o tempo. Ele, no início, tenta compensar esse excesso de peso, produzindo mais insulina, mas ela começa a falhar seu funcionamento até que o diabetes se instala. Então, existe uma relação muito direta do diabetes tipo 2 com o estilo de vida, com o ganho de peso, o estresse. O estresse é um fator de gatilho para o desenvolvimento do diabetes, mas também é um fator de piora da glicemia nas pessoas que têm diabetes. Então, sempre tem um estresse associado a isso, né? É importante destacar também que as mulheres hoje, principalmente aquelas que estão no mercado de trabalho e tal, elas estão engravidando com uma idade mais avançada. No passado, as mulheres engravidavam muito jovens, e até mesmo por conta hoje do avanço das informações, dos métodos anticonceptivos, a mulher está mais inserida no mercado de trabalho, ela acaba engravidando com uma idade mais avançada, 35, 40 anos, não é incomum hoje. E a gente sabe que existe um risco proporcional e direto com a idade da mulher
durante a gestação. Então, acima de 25 anos já começa a ter esse risco de diabetes gestacional e ele vai aumentando progressivamente com a idade da mulher. E aí soma-se a isso, né? Ela engravida, aí para de fazer exercício porque fica com medo, né? E existe esse mito, não pode fazer exercício na gestação. Pelo contrário, a gente estimula e deve fazer exercício sim, isso vai ajudar a ter uma gestação segura, exceto quando existe uma contraindicação, descolamento de placenta, sangramento, etc. Mas, em geral, elas param de fazer exercício porque ficam mais cansadas, mais sonolentas, etc. Isso contribui. Elas mudam a alimentação, né? Existe uma mudança do paladar e elas ficam com medo de tomar adoçante. Então, muitas mulheres que já tinham uma alimentação mais diet, entre aspas, começam a comer açúcar porque ficam com medo. Também é um outro mito que a gente tem que desfazer, né? Um fake news também. Ela passa a comer mais açúcares, mais carboidratos, e aí o diabetes se instala. Pra você tem uma ideia, nós temos uma incidência de diabetes gestacional, 1 caso a cada 7 gestantes. Então, é uma estatística realmente relevante. Isso afeta diretamente as complicações, tanto da mãe quanto do bebê durante a gestação, né? O bebê começa a ficar muito grande, tem risco de ter malformação, tem risco de parto prematuro, de distócia no parto, né, que são traumas durante o parto, descolamento de placenta, eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Então, existe uma série de riscos associados a isso. E essa questão da idade da mulher, ela é um fator importante também, e o estilo de vida que ela acaba levando durante o período da gestação. Agora, doutora Diana, a pesquisa mostrou que o crescimento entre os homens foi de 0,2%. Para se ter uma ideia, entre as mulheres, quase 8% o crescimento da diabetes, num grupo jovem. Isso já é para ligar o sinalzinho amarelo de atenção ou já estamos no vermelho? Estamos no vermelho. O diabetes ele é uma pandemia, né? E a gente vê o crescimento só aumentar na incidência nos anos. Todo ano, a Federação Internacional de Diabetes ela faz uma projeção para os próximos anos. E sempre quando chega no próximo ano, a estatística é maior do que a projeção que se havia feito. Então, de fato, é para a gente já ligar o alerta vermelho, no sentido de prevenir. A gente precisa ter mais cuidado mesmo com a alimentação, fazer exercícios, tentar manter o peso adequado, controle dos estresses, porque o diabetes é uma doença silenciosa, ele não dá sinais de que ele está presente até que ele fique numa fase muito avançada. Então, considerando essas estatísticas, é recomendado que as pessoas façam o screening, a pesquisa para o diabetes, porque a grande maioria é assintomática. Para se ter uma ideia, metade das pessoas que têm diabetes não sabe que tem diabetes. Então, se a gente tem hoje uma estimativa de 537 milhões de adultos entre 20 e 79 anos que têm diabetes, que corresponde a 10% da população mundial, e metade que tem diabetes não sabe, pode botar mais 250, 300 milhões de adultos nesse sentido. Porque a pessoa só vai descobrir ou porque está muito descompensada, e geralmente isso já tem muitos anos de doença, ou porque vai fazer algum exame, alguma cirurgia de rotina, etc. O diabetes tipo 2, ele é uma doença silenciosa. O açúcar começa a subir, vai subindo, e a pessoa não sente nada. Então, o problema é que a gente leva tempo para diagnóstico, a pessoa leva tempo para iniciar o tratamento, para intensificar o tratamento, e por aí vai. Então, a gente já estimula que as pessoas façam a dosagem da glicose acima de 45 anos, todos os indivíduos, independente dos fatores de risco. E se a pessoa tiver abaixo de 45 anos, mas tiver algum fator de risco, também deve fazer o screening. E o melhor screening não é somente a glicose de jejum, porque, novamente, se a gente fizer só a glicose de jejum, a gente vai deixar de fazer diagnóstico numa parcela significante da população com diabetes. Porque a primeira coisa que altera
é a glicose depois de comer. Então, a pessoa, às vezes, acorda com a glicose normal, mas ela tem uma intolerância à glicose, quer dizer, ela come algum carboidrato e o organismo não consegue manter os níveis adequados de glicose, porque tem uma demora na produção de insulina. Então, ela come, a glicose passa um pouquinho do normal e depois cai. Então, isso que a gente chama de hiperglicemia pós-prandial ou intolerância à glicose, são as primeiras alterações que acontecem. Aí, com o tempo, vai tendo dificuldade também do controle do jejum. Então, a gente recomenda que esse screening seja feito com a glicemia de jejum e a glicemia 2 horas após a sobrecarga de glicose com destrozol. Então, a pessoa tem que ficar 2 horas no laboratório para fazer o teste. E a hemoglobina glicada também é uma forma da gente fazer a média da glicose. Isso Agora, a gente deve fazer nas pessoas de risco também, né? Doutora Diana, o valor da glicemia para a mulher é o mesmo para o homem, ou seja, aqueles 99 na glicemia, vale para a mulher também? Acima disso já é perigo. Sim, os valores são os mesmos, o que difere é na gestante, tá? 92 já é diabetes gestacional, acima de 92 já é diabetes gestacional. Na gestação, os valores de corte são diferentes, tá? Então, para ficar claro, para diagnóstico de diabetes tipo 2 ou diabetes tipo 1 numa pessoa não gestante, independente da faixa etária, significa glicemia de jejum maior ou igual a 126, ou glicemia após a sobrecarga de glicose maior ou igual a 200, ou hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Existe uma população que está na faixa de risco que não está nem normal, nem fecha critério para diabetes, que seria aquela pessoa que tem uma glicemia de jejum entre 100 e 126. Então, essa pessoa, seja homem ou mulher, ou criança, adolescente ou idoso, a gente considera como glicemia de jejum alterada ou pré-diabetes. Assim como também a sobrecarga entre 140 e 200, porque já não é normal mais, acima de 140, mas ainda não fecha critérios para diabetes, ou a glicada entre 5,7 e 6,5. Então, esse grupo que está nessa situação intermediária de pré-diabetes é aquele grupo de alerta. Olha, você tem uma condição que pode ser reversível. Se você perder peso, controlar o carboidrato, fazer exercício, etc., você consegue sair desse estágio de pré-diabetes de risco e normalizar e retardar o desenvolvimento e aparecimento do diabetes. O que difere é na gestante. O valor da glicemia na mulher grávida é bem mais baixo. As mulheres grávidas não toleram muito tempo de jejum, elas fazem hipoglicemia porque toda a glicose da mãe vai para o bebê. E é exatamente por isso que é perigoso a glicose alta, porque aí vai muito açúcar para o bebê, ele cresce demais, né, e dá malformação. Então, na gestante, quando lá no primeiro momento de pré-natal, se ela tem uma glicemia maior ou igual a 92, já é um diabetes gestacional, ela deve ser encaminhada e referenciada para o tratamento, que envolve dieta, exercício, responde muito bem a dieta e exercício, e monitorar a glicemia, né? Quando não consegue controlar, aí ela tem que usar insulina. E depois, o teste da curva, a gente geralmente faz entre 24 e 28 semanas. Então, novamente, 92 em jejum, 1 hora 180 e 2 horas 153. Percebam que é bem diferente os valores na gestante e fora da gestação. É a única condição que os números são realmente bem diferentes, mas que é importante a gente alertar para essa condição. Muito bem, nós conversamos aqui na Rádio Sonho com a endocrinologista, doutora Diana Santini, que é da Sociedade Brasileira de Diabetes, falando aí desse alerta, desse sinalzinho para as mulheres. A diabetes está invadindo também o terreno das mulheres. Muito obrigado, doutora Diana. Bom trabalho, boa sorte. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos.